Começa agora o único, o delirante, o inigualável, o maravilhoso Delírios Astrológicos Podcast com Gilvan Villa, Marcos Teixeira, Dani Carter e Andrelli Barros. Olá! Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Boa noite! Olá, delirantes! Delirantes, delirantes! Como estão vocês, pessoas? Ai, saudade de nós? 40... Estamos isolados. Estamos isolados, mas unidos na nossa família delirante. É isso. Desde amanhã até a noite. A gente quase nem se fala, né? Quase não. Não, que isso? Pouquíssimo. Bom, e hoje a gente vai falar de trânsitos, que aliás na quarentena não pode transitar, mas não é bem esse trânsito que a gente fala, né? É. Então, vamos falar. Dani, fala um pouquinho pra gente de umas histórias aí de épocas passadas. Como é que você utilizava os trânsitos? O que você tem pra nos contar? Então, de uma forma geral, nos tempos primórdios, impérios romanos, gregos e afins, era muito comum, como acho que até citei no episódio anterior. Foi anterior ou foi num que eu tava prova? Gente, eu tô perdida. Vai ser antes desse, pode ter tranquilidade. Então, eles tinham astrólogos pessoais, entendeu? Então eles gostavam de saber como estaria o céu, como os planetas estavam conversando quando eles queriam conquistar algum território, alguma coisa, como é que ia saber na época de colheitas, entendeu? Então, assim, a coisa das pestes, como a gente consegue prever hoje, que a gente tem o mesmo cenário da peste bubônica, por exemplo, que isso não vem ao caso, a mesma configuração, naquela época eles não tinham esse tipo de predictibilidade. Como é que chama? É assim mesmo? Previsibilidade. E eles tinham essa coisa, eles precisavam, eles preditiam. Tinha até um imperador, acho que Tibério é o nome dele, que ele fazia sinastria do mapa dele com os oponentes. Você tem noção do nível do poder que a astrologia tinha? Pra ele saber quando é que ele atacava, qual era o melhor momento, Nossa, era uma coisa muito louca, assim. Nossa, é incrível. A história da astrologia é incrível. Gente. A astrologia nasceu com as técnicas preditivas, né? As pessoas acompanhavam os ciclos dos planetas, da Lua, do Sol e depois os planetas mais distantes para acompanhar as estações do ano, os tempos de plantio, de colheita e tudo mais. E eles foram percebendo que influenciava em outras coisas também. E transformaram os planetas em deuses, né? Eles viam, esse deus rege tal coisa. Então, vou pedir para ele, vou usar a época dele para tal atividade. E assim foi surgindo, né? Uma coisa também que eu li foi que, se eu não me engano, foi Ptolomeu, que foi o primeiro que registrou as órbitas. As órbitas, assim... Associou as estações do ano, né? Não só isso, mas ele também conseguiu calcular as órbitas dos planetas para saber quando que cada planeta passava em cada área, né? Em cada casa. Signo. Em cada signo também. Ele foi um dos primeiros que fez isso, até as efemérides de Ptolomeu, se eu não me engano. Foi o primeiro a fazer essas efemérides, né? Que é aquelas longas tabelas de quando tal planeta passa por tal lugar, tal signo, né? E que quando não tinha a internet para fazer mapa, as pessoas usavam as efemérides, né? Eu tava lendo também que teve uma época que a astrologia fez parte até de currículo de universidade, da Universidade de Bolonha. É na Espanha, é isso? Bolonha? Acho que não? Não é Itália. Na Índia ainda tem universidade de astrologia. Não, eu sei. Mas eles usavam para conhecimento médico, conhecimento preditivo, sabe? Tratamento de enfermidade, até em tratamento de enfermidade. Os caras usavam astrologia. E hoje em dia as pessoas querem esfregar na nossa cara que ainda se usa como é que é? A medicina ayurvédica? Ela tá ligada aos doshas, tá ligada aos elementos. Eu sei, mas pensando no fato que a gente aborda a astrologia no Ocidente, é bem complicado pensar, porque lá fora sempre foi assim, Oriente sempre foi
a astrologia teve o seu peso e tem até hoje. Só que aqui não, ela voltou agora. Não, agora não, né? A gente tá estudando isso há esse tempo, mas essa pré-era de aquário que a gente tá, é que a astrologia voltou com esse boom. Porque se vocês pararem pra pensar, com a gente foi assim. A gente todo meio que descobriu na mesma época. Sim, acho que o Brasil nunca teve essa tradição de astrologia, né? É. Porque é uma coisa mais oriental mesmo. Os maias também tinham uma astrologia própria. Os índios talvez até tivessem algum sistema, mas essa cultura se perdeu completamente com a dominação portuguesa. E a gente nunca teve até hoje, assim, né? Essa coisa da astrologia ser tão presente, tão popular. Mas há de se dizer que na Idade Média, até perto da era do Iluminismo e tal, era muito comum que se estudasse a astrologia nos mosteiros. Então, assim, tem grandes obras de astrologia da Idade Média que são associadas a, inclusive, santos hoje da Igreja Católica. Um pouco menos conhecidos, mas tem. Então, era muito comum dentro da igreja, dos mosteiros, dos monges, estudar astrologia. Era um assunto corriqueiro e comum do dia a dia deles, né? Mas, ao mesmo tempo, né, era proibido as pessoas terem contato com qualquer tipo de evidência, né? As pessoas fiéis, digamos assim, da igreja católica e tal. Querendo ou não, eu acho que é aquela ideia de a gente tem medo do futuro, né? A gente não quer, tipo, saber o que vai acontecer, né? A gente, por exemplo, eu venho há muito pouco tempo, né, ligado a isso. Então, assim, nesse meu pouco tempo, eu ouvi dizer dessa questão que ia acontecer agora em março de 2020, né? E que aconteceu. Então, tipo, eu fiquei sabendo, foi em janeiro, um pouquinho ali em dezembro. Então, tipo, a gente já esperava alguma coisa. Então, quando aconteceu, a gente, tipo, nossa, veio, né? Esperávamos pelo quê, Gilvan, pra quem tá perdido? É a grande conjunção que eu acho que você já falou. Que se pensava, né, que podia acontecer. A gente pensava que podia acontecer guerras, desastres naturais. Quando começou aquele lance lá, aquele lance dos Estados Unidos com o Irã, me veio muito isso forte, mas depois eu também tava com muito medo. E olhando por esse ponto de vista, olha se o vírus às vezes não é uma benção. A gente podia ter entrado numa terceira guerra mundial com esse conflito dos Estados Unidos e Irã. Aí ia adiantar o gel. Porque com certeza o Brasil seria um que apoiaria os Estados Unidos, né? E muitos outros países. Então, ia ser uma coisa mundial mesmo. Mas uma coisa que eu achei interessante foi que, assim, a gente sempre cogitou que alguma coisa ia acontecer, mas nunca conseguiu decifrar o quê, né? E veio de uma forma totalmente inesperada, que ninguém, nenhum astrólogo, eu acho que conseguiu prever que seria um exatamente vírus. o que era, né? Poucos que sim, né? Que exatamente o que não, mas que poderia ser alguma epidemia. Teve alguns poucos que disseram que deram essa ideia. Mas não existe nada assertivo, né? O negócio é que você vê... Não é assertivo, a gente vê energia. Vê energia, você não sabe o que é, você sabe o tom dela, mas não o que é. Até tem aquelas profecias, né, que falam, profecia de Nostradamus, que em tal ano vai acontecer tal coisa. Que foi citado e que o pessoal tem aberto de novo esse negócio. Eu vi citarem o nome dele algumas vezes sobre essas pandemias, estão voltando com Nostradamus e tipo... Né, e sempre botar o nome desses caras, né, lá do passado. Mas assim, eu acho que isso, a gente fala, esses são trânsitos que afetam assim, eu acho que é questão mundial, né, de países, a sociedade no geral, mas tem um outro tipo que a gente consegue ver as energias como que elas fluem no nosso mapa natal, como que elas afetam a gente, né? Os de Saturno, principalmente. Que é um outro tipo de leitura de trânsitos astrológicos, né? Que fica mais conhecido, né, com o nome popular de horóscopo, né? Todo mundo tem medo, ninguém acredita. Não, se o horóscopo fosse focado em ascendente, daria até mais sentido, eu acho. Com certeza daria mais sentido, mas as pessoas normalmente não sabem o seu ascendente, né? Então eles tiveram que deixar pelo lado do sol mesmo.
E outra coisa, acho que não tem como ter um horóscopo perfeito, porque cada mapa é um mapa. Vai bater diferente para duas pessoas, o mesmo ascendente, o mesmo signo, da mesma lua. Elas têm a Vênus diferente, vai bater diferente. Coisas que vão bater muito parecido são de pessoas, por exemplo, Saturno em quadratura com Urano. Então, pessoas que nasceram com Urano no mesmo signo, que são 7 anos. Uma geração, né? De geração. Então, tipo assim, Urano, Netuno, Plutão no mesmo signo. Então, quando faz uma quadratura com esses planetas, muita gente vai sentir a mesma quadratura. Mas, no geral, os outros planetas, tipo, bate assim totalmente aleatório. Cada um sente alguma coisa. E as casas, né? Eu acho que acaba pelo ascendente, a gente ainda consegue alguma coisa dentro das casas astrológicas, dentro também de um certo limite, que as casas não são iguais para todos, dependendo do grau do ascendente. Só uma curiosidade que eu tive a cunho hoje, conversando com a André mais cedo. A astrologia se aprofundou na vida de vocês depois de algum trânsito com o Escorpião? Não reparei. Com o Escorpião, sim. Saturno na casa 8, meu. Mas o meu, porque assim, vocês sabem que eu tenho Saturno na... eu tenho Saturno na 3, né? Na verdade, não foi nem Saturno, foi Júpiter na casa 8. Não, eu tenho Saturno na 3 em Escorpião, como vocês sabem aqui. E eu conversando com a Adélia, eu falei pra pensar, vendo? Eu sempre gostei do tema, mas que eu fui a fundo estudar foi depois do meu retorno. Meu retorno é em Escorpião na 3. Eu, como assim? Eu não tinha percebido isso! Mas uma das coisas que eu vi, né, a questão do Saturno, mas antes de entrar em Saturno, eu queria, assim, o Marcos escreveu o post no blog, pra quem não sabe, a gente tem um blog, né, chamado Delírios Astrológicos, blogspot.com, e lá a gente descreve, né, as mitologias dos planetas, dos signos, né, por enquanto eu acho que só tá dos planetas. E Marcos escreveu de Saturno, Marcos, então você não fala um pouquinho, assim, brevemente, da mitologia? Claro. Então, o Saturno, né, talvez é o mais temido dos trânsitos que a gente ouve o tempo todo, aquele tema de filme, né, todo mundo de Saturno, né? Mas Saturno a ideia geral é que Saturno era filho de Urano, da união de Urano com Geia ou Gaia, surgiram muitos titãs, que eram criaturas, eram também deuses, né? E Saturno, o Cronos, foi um dos últimos filhos de Urano, só que a Gaia estava cansada dessa fertilidade toda de Urano. Ela destruiu a Terra, a gente tinha muito fazendo na época. Cansada de ver os seus filhos presos, sem poderem manifestar a sua vida. Porque, pra quem não sabe, o Urano sempre foi dado à perfeição, né? Aquela coisa, todo aquele ideal, como é que fala? Celeste, perfeito. E os filhos deles eram, na visão dele, horríveis. E a mãe não aceitava, né? Então, Jaia não queria mais essa agonia e pediu, então, que Cronos castrasse o pai. Bem assim, né? A mitologia é um pouco dramática. É bem bruta, né? Ela é bem bruta. Bruta, né? Então, Gaia teria dado uma foice pra Cronos ou Saturno. Vou chamar de Saturno para facilitar. Então, ele deu uma foice, não foi? Foi uma foice. Uma foice. E com essa foice, então, Saturno corta os testículos de Urano. Que cai no mar, aí já é uma outra história. Afrodite. Deusa do amor. Exatamente. Né? E aí, então, Saturno então toma o reinado, né? O Olimpo em si, né? E só que Saturno depois passa-se o tempo, tem filhos, só que ele teme o mesmo destino que ele fez com o pai, né? Então ele passa com medo, com esse receio, ele passa a comer todos os filhos. Ah, não foi? Ele não tinha alguma previsão, não tinha? Que algum filho dele ia pegar? Exato. Existia uma previsão. Por isso que ele comia os filhos. Exatamente. Urano mesmo lançou como uma profecia, uma maldição que aconteceria com ele o mesmo que ele fez com Urano. Então ele, com esse medo, começava a engolir os filhos, de modo que dentro da barriga deles eles não poderiam
se levantar contra eles, né? É uma ideia até complicada, a gente fala comete, imagina né? Mas na ideia dos deuses que podem tudo, simplesmente eles ficam vivos lá dentro. E justamente Saturno, Cronos, né? É o tempo, né? Também tudo cabe, tudo está dentro do tempo. É o senhor do tempo. Né? Então, por fim, também a mãe, que é a Reia, se não me engano, cansada dessa situação também, ela resolve esconder um dos filhos que ela teve com Saturno, que no caso é Zeus, né? E oferece uma pedra enrolada em pano no lugar de Zeus, engana Saturno e envia Zeus para a Terra, onde ele é criado numa gruta lá, enfim. Os detalhes do texto estão no blog, gente, vai lá. Por favor. Então, o fato é que Júpiter, depois de descobrir o seu destino e a situação dele e tal, resolve então que deveria destronar o pai, né, para libertar os irmãos. Só que diferente do que o próprio Zeus fez com ele não castra o pai, na verdade. Ele simplesmente toma o poder, a força e exila o pai na Terra, tá? Saturno aprende muito com essa história toda, liberta os irmãos, é óbvio, tá? E aí gera toda essa história do Olimpo, uma das primeiras histórias da criação do Olimpo. Mas o fato é que ele depois se exila na Terra, e na Terra já não tem os mesmos poderes, mas ele ensina aos homens a agricultura, ele ensina o poder do trabalho, né? Conta a história que ele foi exilado no local onde hoje é Roma e que ele ajudou a fundar Roma, né? Então saiu de uma situação totalmente agrícola até o Império Romano. Essa é mais ou menos a história, sem aprofundar nos detalhes psicológicos que envolvem Saturno, mas essa é mais ou menos a história. E daí assim, Saturno, né, como a gente vem dizendo nos trânsitos, né, Saturno, além da gente ter Saturno no nosso mapa natal, que ele está fixo, digamos assim, em uma posição X, né, Saturno ele continua rodando no céu. E enquanto ele vai rodando no céu, ele vai refletindo áreas do seu mapa astral. E nessas reflexões, Saturno completa uma volta, e ele volta a ficar junto onde estava quando você nasceu. Que é por isso que a gente fala que é retorno de Saturno. Temido retorno de Saturno. Temido retorno de Saturno. Que acontece a cada 28 anos. 28, 30, por aí, né? E o que Saturno vem trazer, né, nesse retorno? Ele traz essa questão da maturidade da própria mitologia, porque Saturno, ele começou muito bravo, ele começou como a questão do tempo, então você teve tempo até chegar aos seus 28 anos. Quando você chega lá, então você vai... O retorno de Saturno traz essa reflexão, esse amadurecimento, tipo, o que você fez da sua vida até então, né? Como diz a André, é igual a Simone no final do ano, né? O que você fez? Eu odeio essa música. Eu odeio É essa o seu música. barriga do astral, gente. Ele chega cobrando. O que tu fez, Mundícia? Tu não amadureceu? Então aqui, ó, toma lição, toma karma. Bem isso, ele pede pra gente reavaliar tudo que aconteceu, né? E não só Saturno, porque quando ele faz algum aspecto com algum outro planeta do nosso mapa astral, ele vai, então, pedir essa luz, né? Essa luz de avaliação de acordo com o planeta que ele tá pegando. Então, às E vezes, a por área exemplo, de que casa astrológica ele tá, né? Que casa do também. mapa. Acho que um outro aspecto importante de Saturno, justamente nas casas, né, o trânsito pelas casas, é mostrar que se por um lado pode haver uma maior rigidez, uma dificuldade naquela área da vida por um tempo, ela é um aprendizado, né? E que depois você colhe os frutos daquilo, né? Então Saturno é um mestre. No final das contas, ele é rígido, mas ele te recompensa depois. Ele é o professor rígido, né? Tem algumas linhas astrológicas que dizem que ele é o senhor do karma. Então, se tu veio com um Saturno naquela casa, é porque tu fez mau uso daquela energia, daquela situação numa outra vida. Então, tu tem que viver essa limitação dentro daquela área para te aprender a dar valor, para te aprender a
usar com mais sabedoria, com mais responsabilidade aquela energia. E ele também não influencia somente aos 28 anos. A cada 7 anos, ele faz uma quadratura ou uma posição dentro do mapa. Então também é uma área, um momento da vida onde exige um amadurecimento, né? Aos 7 anos, a gente entra na vida da escolar, na vida social, tem uma exigência. Aos 14 anos, sai da infância para vida amorosa, para namoro, para tudo mais, né? Já tem uma outra maturidade sendo pedida. Aos 21, já namorou, já viveu, já estudou, vamos sair de casa agora, vamos ter o din-din, vamos trabalhar. Então são cobranças que vão sendo trazidas ao longo da vida. Então a cada 7 anos Saturno dá uma cutucadinha na gente. E marca essas divisões, né? De fases da vida, né? Na verdade. De fases da vida. As crises. O Saturno traz as crises, ele é desses. Saturno, uma coisa que eu li é que Saturno ele rege o presente. Ele não rege o passado, que é a Lua, e não rege o futuro, que é Urano. Saturno não volta pra pedir assim, você fez bom uso ou mau uso do tempo. Ele não tá nem aí se você fez bom uso ou mau uso. Mas ele volta para falar assim, olha, você demonstrou alguma eficiência no seu trabalho? Porque para ele, assim, mais vale o serviço que a formiga faz do que a cigarra, né? Voltando naquela fábula. Ele dá mais valor ao que você tá fazendo e produzindo do que se você não fizer nada, você não vai colher nada. Então ele tem essa conotação também. É bem o que estamos passando agora, né? A gente tá colhendo o que plantou. Com essa coisa de pandemia, essas coisas. Eu tava pensando aqui comigo, não sei se vocês concordam, não sei se eu vou falar besteira, mas tá pegando os mais velhos, beleza. Mas quem educou os mais novos foram os mais velhos, entendeu? E eles negligenciaram. Então, querendo ou não, eles estão pagando um pouquinho dessa conta, entendeu? Sabe o universo cobrando? Vamos sofrer um pouquinho? Eu penso dessa forma. Porque eles, querendo ou não, se a geração de hoje em dia é egoísta, isso e aquilo, eles foram educados para ser assim. Entendeu? Os pais deles educaram para ele ser assim. Então, uma hora essa conta ia ser cobrada. Eu penso dessa forma. Colheu, plantou. Ou plantou, colheu. É triste, mas é real. E se pensar exatamente a figura de Saturno, né? Saturno não é o deus da agricultura, então você colhe aquilo que você planta, né? Exatamente esse mesmo sentido, né? Porque essas gerações estão crescendo de uma forma, você vê uma arrogância, uma coisa, você vê, sabe, mãe, as crianças praticamente batendo na mãe, elas, assim, aquela coisinha com vontade de pegar até o seu pescoço, assim, aprende, você olha pra... Não, sério, eu fico puta, eu vejo... Eu não sei, eu até não tenho essa visão, eu tenho a visão de que eu vejo os jovens, muitas vezes, muito mais sensíveis, muito mais... empáticos do que as pessoas mais velhas. Esse movimento todo de fique em casa é gente jovem, os velhinhos estão na rua, gente. Mas eu vejo muito eles reproduzirem os pais, assim, sabe? O comportamento dos pais, que é reprodução, claro. reprodução. Então, se tá pegando os mais velhos, é porque eles plantaram isso em algum lugar. Entendeu? Eles só estão colhendo. Eu vejo dessa forma. Nós somos os nossos pais do nosso tempo. Mas tem um outro aspecto também, voltando a Saturno, que Saturno também, ele é sobre o tempo e as relações, porque ele, além de ser de Capricórnio, né, da autoridade, né, de reger Capricórnio, ele é corregente de Aquário, que fala das amizades, e ele fica exaltado em Libra, né? Que é as associações, casamentos. Então ele tem essa questão de fazer as pessoas se unirem, tanto na amizade quanto no amor. Exato. Que é essa questão de tempo. Né? Se Saturno não estiver bom, por exemplo, numa sinastria, né? O namoro ou o que mais for não vai pra frente, não vai rolar tanto assim, né? Vai ter longevidade. Bem isso. E tem até, por exemplo, eu já vi alguns outros astrólogos comentando, né, de posições que Saturno, por exemplo, quando Saturno passa na sua casa 7, né?
ele pode ativar o começo de um namoro. Não tanto tirar, mas eu acho que é mais começar até. É um namoro, um casamento, né? Um namoro firme. Ele vai fazer vai trazer uma maturidade dentro daquela área, né? Então, se a Ele pessoa vai tá trazer- solteira, ela pode querer se relacionar de uma forma mais Mas é séria. a coisa levar a sério. Mais Se a séria. pessoa já tem alguém, ela vai reavaliar o relacionamento dela se é o que ela realmente quer. Se realmente tá trazendo uma troca bacana, madura. Né? Por exemplo, se Saturno também ele se relaciona, tipo, ele faz um aspecto com Marte, Marte, por ser a parte mais da sexualidade também, né? Ele pode fazer a pessoa reavaliar como que ela vê o ato sexual. Para trazer um amadurecimento, tipo, levar a sexualidade mais a sério, digamos assim. Então, tipo, ele não vai ser mais tão promíscuo quanto ele era, porque ele tá, tipo, tendo uma reavaliação ali. Então, Saturno traz esses... ele não traz só as coisas ruins, né? Ele traz coisas boas também. Ele não traz coisas ruins, ele traz o que tu plantou. Ninguém mandou plantar errado. Exato, Saturno, na verdade, é por isso que acho que tá exaltado em Libra. Saturno é justo. Sim, Saturno é extremamente justo. exatamente. Mas Nossa, tem eu sou outros fatídica, né, também. gente? Que horror, eu não sou nada CNV. Eu não sou nada CNV. Mas vamos continuar mais um? Vamos falar de Júpiter? Vamos falar de coisa boa, vamos falar de... Vamos falar de coisa boa, vamos falar de Júpiter. Eu vou falar Coisa até que boa até ali, porque ele também tem a sombra dele. O Júpiter da Top Term. fixo. Então, gente, Júpiter, né? Júpiter é o quê? Júpiter é expansão. Expansão do quê? De tudo que ele toca. Tudo que ele toca fica gordinho, fica expandido. Se vai bem isso que eu ia galera, falar. vai pra multidão. Tipo a minha caretice, é bem isso mesmo. Mas bem isso. A minha chatice. Porque, ó, Júpiter, se faz aspecto com a Lua, a gente engorda. Se faz aspecto com Vênus, a gente engorda. E quando o aspecto é real, como é que Se faz? tá no ascendente, a gente engorda. Não, se o aspecto é real, eu acho que daí já não leva a isso. Mas em trânsito, ele dá aquela engordadinha, né, gente? É até engraçado, você falou de Saturno, que você estava falando de Saturno na casa 7, mas tem o mesmo astrólogo fala também essa questão de Júpiter na casa 7. Ele fala assim, bom, Júpiter é bom, né, na casa 7, que legal. Não, porque Júpiter vai te dar muitas opções e a chance de você Terminar algo sério é maior do que Saturno. Então, quando Saturno firma, Júpiter desfirma o negócio. Eita porra, que Saturno tá Imagina. quase entrando na minha 7. Saturno tá entrando na minha 6, quase indo pra 7. Olha, gente, eu tô ferrada. Saturno tá entrando na nossa 7. A gente tem as casas parecidas. É mesmo! Vamos casar, Dani. Mas, ó, Júpiter na 7 dá, tipo, múltipla chance de dar namorinhos, né? Júpiter na 5 pode dar múltiplas chances de você engravidar ou ter filhos. Verdade. Então, Meu Júpiter tava na minha 5, como eu sou contida, ficou de boa. Porque, né? sim, tipo, ele dá margem assim, se você abrir As pernas, socorro. Tem pra abrir as chances, né? Mas tudo bem. Devagarzinho que não tem como não sair da pessoa besteira. Ai, gente, vocês são muito. Porque tu tava pensando besteira. Eu não. Eu não, tá bom. Aham. Ah, eu pensei. Confesso. Mas Júpiter traz uma atitude estabanada, dependendo do aspecto. Ele pode trazer, se for relacionado com Marte, ele pode trazer uma sexualidade mais aflorada, então você fica mais com vontade de fazer, né? Fazer o que, Juva? Gente, Adivinha tem o que quê? pensar no, como fala, na indicação etária.
A gente não falou nada demais aqui, não. Não, bem isso. Bom, adiante. Vamos falar então o quê? De Marte agora? Porque a gente já falou de Júpiter. Ai, gente, a gente não falou uma coisa de Júpiter, né? Júpiter, ele traz aquela sensação de felicidade, de alegria, e ele traz excessos também, tipo assim. Sorte também, né? Vamos falar. Por que a gente engorda? Também traz sorte. Quando passa alguma coisa de Júpiter, né? Aquela coisa, né? A gente se joga na vida, ai, tá maravilhoso, tá um prazer, vou comer, vou beber, vou festar. Trânsito de Júpiter. Tava até vendo a aula de um dos nossos professores aqui, com a qual a Andrelli não compartilha, que trânsito em Júpiter, que é na 1 e na 6, deixa você gordinha. Eu vi A gente tem foi. que pensar sempre no mito, né? Que é, se a gente for pensar a ideia, né? Ele tá na minha 6. Mas qual que é o mito de Cuida. Júpiter, então, Marcos? Tem lá no blog também, gente. Vai lá. Ah, tem lá no blog? No blog. Mas só pra ter uma ideia de quem era Júpiter, né, e tal. A gente falou... o poderoso chefão. Nas relações, Júpiter é um tanto, assim, infiel, vamos dizer assim, né? Ele fazia um filho em cada canto, deixava os outros criarem os filhos, né? Tinha toda essa questão. Zeus para os íntimos, você não falou isso, que Júpiter é ligado a Deus. Perdão, é verdade. E aí você fala da infidelidade, você já lembra de Zeus na hora. Das séries, né, que a gente vê é Zeus, gente. Então, assim, ele se escondia em diversas formas, ele fazia, né, tinha muitos filhos espalhados, tem toda essa questão que traz essa questão de exagero, né? Júpiter também era muito bem-humorado, né? Então traz essa questão do humor. Júpiter é aquela coisa, né? Ele é rei do Olimpo, ele pode o que ele quiser, ele é hiper mega confiante, ele curte, ele pode tudo. Ele tem poder pra tudo. Essa é a sensação que a gente tem naquela área da vida onde Júpiter tá. Ah, eu posso tudo, não dá nada. Eu consigo. É um excesso de confiança que pode ser negativo se a gente não der uma sossegadinha de vez em quando. Exatamente. Bem isso. E Marte, gente? Marte, o senhor da guerra. Marte é o nosso deus da guerra. É onde vai ter guerra, meu bem. Onde a mitologia, né, é o Ares, é aquele que mais? Fui eu que escrevi. Não lembro. E não lembra. O Ares é a ação, é o impulso, é onde tu vai botar a tua energia, é onde tu vai ter aquele fogo, assim, de eu vou fazer, Vai vou acontecer. acontecer. E também o fogo no sentido da sexualidade. Sim, que ele e Vênus junto ali, né? Então é aquela a maneira, o signo que ele tá, é a maneira como a gente vai se relacionar sexualmente quando ele passa por um trânsito por um outro planeta, ele influencia esse planeta, ele traz uma energia de ação, de assim, eu tenho que ter uma ação sentimental se ele passar pela Lua. Tem que agir sobre um sentimento que eu tenho. Ele é o grande ativador dos Ativador, isso que eu ia falar. trânsitos também, né? Se parar pra pensar, os trânsitos. Ele é o grande ativador. Tava, essa grande conjunção que tava, ela ativou mesmo quando o Marte passou por ela. Tá tudo ali, Sussa. Passou Ação, Marte. exatamente. Ação. Vamos dar o play, Mas galera. Marte, ele traz, por exemplo, você falou Marte fazendo trânsito com a Lua, né? Traz também uma super... Ele faz ficar muito energético e reativo também. Reativo? Tá falando de mim? Eu tenho a Marte quadratura com a Lua e com o Mercúrio. É a minha quadratura amada. Você quer ser mais reativo e revoltado que eu? Existe Mas não. também super sentimental. Na questão de chorar por qualquer coisinha, não é, Dani? Eu não choro por pessoas, vou deixar isso bem claro, mas se eu passar numa planta e por acaso eu quebrar o galho dela, eu vou pedir desculpa se falar até choro. Mas daí é porque você tem câncer na 11, daí a gente já sabe o seu problema. Olha os números astrológicos, Não, mas é assim, igual eu tava vendo cachorrinho na rua, sabe? Assim, nossa, isso mexe comigo demais. Eu comecei, nossa, como é que deixa aí? Eu falando e chorando. Agora, tipo, Mas, por pessoa caiu exemplo, lá, foda-se. Agora, Marte bicho, é complicado. Fazendo aspecto com Mercúrio. Tagarela. Eu de novo. Marte Eu sou tagarela.
fazendo aspecto com Júpiter, que eu tenho, né? É um reagir exagerado. Tipo, ou uma questão de reação, um otimismo exagerado também, né? Marte com Saturno, né? O Marte fazendo trânsito com Saturno pode trazer problema com a questão da autoridade. Marte com Netuno, você fica basicamente iludido, né? Você perde a percepção. Então, dependendo de onde que Marte está passando, ele vai trazer algum aspecto no seu mapa. E se tal aspecto que ele faz, né, ativa outros, vai ativar todo mundo, né? Então, e Marte, ele demora 2 anos aproximadamente para dar a volta, né, no zodíaco, mas ele fica ativado, vamos dizer, umas 2 semanas aproximadamente. Então você sente essa energia, né? Eu já vi um amigo meu que ficou irritado e ele estava numa quadratura com o Sol e Marte, né? Ele estava irritado de uma maneira que eu dei risada. Eu falei assim, daqui 2 semanas passa, relaxa. E, gente, é meio que essa eletricidade de Marte, essa energia que ele tem, ela não se manifesta só na personalidade, no mental. Ela se manifesta no físico. Quando a gente tem uma ativação de Marte, a gente corre mais risco de ter um acidente, de, sei lá, Urano e Marte mesmo, que estão em quadratura. Tem um risco maior de ter incêndio, um risco maior de ter desastres naturais. Uma coisa imprevisível, então, né? Os trânsitos, eles ativam essa ativação de Marte. É muito global, assim, dependendo do planeta em que ele faz a ativação. É coisa, tipo, física na Terra mesmo, né? Inclusive, natureza. na época das queimadas, tinha alguma ativação de Marte? Tinha ativação de Marte. Se eu não me engano, eu vi quadratura de Marte com Urano também. Aquela astrologia sistêmica tava falando disso. Sim, tinha sempre alguma coisa com Marte quando já aconteceu essas coisas. O rompimento daquela barreira, o rompimento dessa última barreira foi Brumadinho, essa outra aqui, que foi, esqueci o nome. Foi Brumadinho, foi. Foi, né, Então teve um aspecto importante com Marte. Teve quadratura de Marte com Saturno, se eu não me engano. Não, Saturno foi Netuno, eu acho. É capaz de ser Netuno, águas e tal. Pode ser Netuno. Mas tinha um aspecto e era o que eles chamavam do ano de Marte, né? E falavam que ia ser um ano de muitas coisas, assim, muitas tragédias naturais. E de fato. Tudo ia acontecer muito rápido, de uma maneira que mexesse muito com a gente. E realmente foi o ano de Marte, que foi o ano passado. Foi um ano bem... Parece que a gente saía de uma luta e entrava na outra. Acho que todo mundo teve essa sensação. Assim. Tá vendo? Eu chorando, Juva. Eu chorava por causa disso. Eu via as queimadas, eu pensava nos bichos e nas plantas. Viu? Super sensibilidade. Nossa, eu chorava demais. Eu ficava também muito emocional. Esses são os que duram mais, né? Porque, por exemplo, o trânsito de Saturno, você vai sentir por mais ou menos 1 ano por aí. O trânsito de Júpiter você sente por mais ou menos uns 6 meses, 3 meses. O trânsito de Marte, que foi falado, 2 meses. Já Vênus, a Lua, o Sol vão ser muito mais rápidos, né? O Sol no signo vai demorar um pouco mais, né? Mas os outros trânsitos, Mercúrio, vai ser muito mais rápido. Mas não menos intenso. Isso a André que entende, né? Mercúrio retrógrado que mexe com todo mundo. Fala aí, André. Então, o Sol, né, gente? Vamos por ordem de tamanho de duração, como a gente estava indo, né? O Sol, quando o Sol tá num signo, ele ilumina aquela área da vida da gente. Então, a gente tem um olhar mais focado para aquela área. O signo onde ele tá, a gente sente a energia daquele signo com mais intensidade. Agora o Sol tá em Áries. Então a gente sente essa energia de ação, de iniciar coisas, de fazer uma certa ansiedade. Isso é coletivo, todas as pessoas sentem. Se ele faz aspecto com algum planeta do nosso mapa, digamos que eu tenho a Lua em Áries, eu vou estar muito mais emocional no período em que esse Sol passar pela minha Lua. Exato. Então, quando o Sol faz quadratura com o Sol natal da gente, por exemplo, eu tenho um Sol em Capricórnio e agora o Sol tá em Áries.
eu me sinto sob tensão, com ansiedade, com uma vontade de agir para alguma coisa. Tem uma outra coisa me puxando para outro lado, né? Nesse exemplo de Sol em Capricórnio e o trânsito com o Sol em Áries. A pessoa vai estar pensando em construir no trabalho e estruturar coisas e ao mesmo tempo quer iniciar uma outra coisa. Então gera uma tensão. E assim a gente vai sentindo cada um dos Sol. A gente tem que saber qual o nosso Sol para ver qual a influência que esse Tem um negócio interessante que é, né, que a gente fala dessa questão do mês e realmente o destaque, né? Que a gente faz as metas de fim de ano em dezembro, durante quando o Sol está em Capricórnio. E gosta de metas, gente. Então, assim. Exatamente. Então, acho que é muito fácil de visualizar. Tá vendo? Eu sou do contra, eu só faço um negócio de meta no meu aniversário. Isso eu sou diferente. Eu só faço no E aniversário. também é uma boa fase, né? Porque é o teu ano novo. Exato. É o seu retorno solar. É, bem isso. Aliás, né, aquela coisa de inferno astral que dizem por aí. O que é o inferno astral? É quando o Sol está no signo anterior e todos os planetas têm inferno astral. Então a Lua, tudo tem o inferno astral também. Então é quando o planeta está no signo anterior. Então se eu sou de Áries e o planeta está em Peixe e o Sol está em Peixes, eu sinto aquela energia, né, de eu estou encerrando esse ciclo. E aí eu reviso o que eu fiz naquele ciclo, então às vezes vem culpas, vem sentimentos de eu devia ter feito isso, não fiz. E aí tu reinicia o ciclo. Quando o Sol chega quando chega no teu aniversário, no teu dia de realmente ter o teu retorno solar, aí tudo se ilumina de novo. Aí tu realmente se sente iniciando um novo ciclo. Até uma coisa que eu li a respeito de retorno solar, né? Que a ideia que as pessoas dão presente pro aniversariante é porque período antes do aniversário a pessoa se sente mais depressiva, mais triste. Então o dar o presente era uma forma de animar a pessoa por conta disso. E eu passei por isso no meu aniversário, que foi tipo há 2 dias atrás, né? E há 4 ou 5 dias atrás eu estava numa deprê que eu fiquei o dia inteiro no meu quarto. Eu falei assim, gente, isso é real. Não era motivo assim, não queria ficar assim. Tudo bem que tinha daí, né, a Lilith, Quiron, tudo ali no meu sol, né? Mas... Dando uma pioria. Tá dando uma piorada. Mas eu senti isso, sabe? Eu tentei perceber em mim essa questão. Realmente, será que a gente fica mais assim? E eu percebi assim que nos 7 últimos dias eu fiquei mais tristonho, mas assim, no dia foi sensacional. No dia daí eu fiquei, passou. É tipo, o sol manda a Samara ligar pra você e falar assim, 7 day. Vai, Adele, qual outro planeta agora? Tá, depois viria a Vênus. A Vênus, né, quando ela faz o seu retorno, já que estamos falando de retorno, a gente inicia um novo ciclo nos nossos relacionamentos. Então, né, dá pra fazer o mapa astral do retorno da Vênus, ver como é que vai estar a coisa com os crush, com o mozão. Ou quando a gente não vai ter nada. Inclusive fizemos, né, João? Ou igual a gente que fez, né? A gente fez e não ia dar nada, 0. Né? A nossa Vênus disse, trabalhem, conquistem dinheiro. Eu tô querendo dinheiro agora. Vocês vão ganhar dinheiro. Fica pro próximo ano. No caso, não estamos ganhando ainda também. É um momento também, quando a Vênus passa por algum planeta, ela traz uma sensação de prazer, de aproveitar. Harmonia, né? Vênus rege Touro. A gente fica meio taurino naquela área. A gente quer aproveitar os prazeres. A gente fica mais suave também, né? Tipo, parece que os problemas passam por um tempinho, por uns dias. Tipo assim, consigo relaxar. Dá um alívio, né? Exatamente. A gente fica meio taurino, meio harmônico na vida. A gente se relaciona melhor. Mas Vênus também, por exemplo, quando Vênus passa na casa 1, na casa 1 do nosso mapa, né? Ou na casa 7, a gente também tem mais aquela
energia de paquera, de tá, tipo, mais sexy, a gente se sente mais, tipo, bonito, né? Então Vênus, quando ele passa também pelo nosso mapa, ele vai trazendo essas coisas pra gente. Ele traz essas situações mais calmas. Então, quando Vênus passa, por exemplo, na nossa casa 5, gente, vamos buscar o boy, entendeu? O que pode ser o lado negativo da passagem de Vênus? A gente pode ficar meio preguiçoso, achar que tudo bem, né? Eu tava num projeto, tava construindo, tava buscando, né? E aí passa a Vênus, ai, tá tão bom aqui, não vou voltar mais não. Tem esse lado da preguiça também da Vênus, né? A preguiça tá ali na a Vênus é aquela que, eu sou bela, eu estou aqui, mas eu não quero fazer nada não. Exatamente, ela deseja, mas quem vai buscar é Marte. É bem essa mitologia, né? Na mitologia, eles formam um casal e ela fala assim, Marte, vai lá buscar pra mim. É bem assim. Aliás, se quiser saber mais também sobre Vênus, temos um texto também no nosso blog. A gente tem tudo. Estamos com tudo lá, somos maravilhosos. E a Vênus também, quando ela faz quadratura com a nossa Vênus natal, é rapidinho, tá, gente? A gente não sofre muito, mas é um período que, de repente, a gente reavalia as nossas relações. É um período que pode acontecer términos de relações, que podem acontecer brigas, a DR famosa, né? A gente ter... A gente reavaliar o que a gente quer nas relações. Né? A gente passar por aquele período, assim, de... eu tenho a Vênus em Áries e tenho uma Vênus passando em Câncer. Né? Então, aliás, a Vênus do trânsito não é uma Vênus. Então, eu tenho aquela avaliação. Eu tenho uma maneira de me relacionar, de iniciativa e tal, mas naquele momento eu não quero tomar iniciativa. Eu quero que a pessoa tenha carinho comigo. Então, é um momento que eu posso ter alguma discussão emocional, né, já que é Câncer, com a pessoa com quem eu estou, ou me sentir carente. Então, também é um período de reavaliação das relações. Sim. E mais rápido ainda também é as questões de Mercúrio, porque Mercúrio vai muito mais rápido que Vênus, né? Exato. E anda juntinho com o Sol. Exato. Mercúrio é papo, mas quando ele fica retrógrado, sai de baixo. Não acaba nunca. O que é esse famoso Mercúrio retrógrado, né, gente? É quando o Mercúrio, ele parece, olhando aqui da Terra, que ele tá voltando pra trás, que na verdade é a gente que ultrapassou ele, a gente consegue. Olha só como a gente é esperto. Então, as comunicações, elas parecem que não fluem tão bem, né? É um período de mal entendidos, é um período de acidentes de trânsito mesmo, de deslocamento de um lugar para o outro, já que Mercúrio rege deslocamentos também. Então fica todo mundo meio perdidinho da Silva quando Mercúrio tá retrógrado. Aquelas 2 semaninhas todo mundo fica doido. Sim, são 2 semanas ou um tempinho mais que, tipo, nada dá certo, né? É conexão que cai, é celular que não pega, se você compra alguma coisa na internet vai dar alguma coisa errado. O bom é que a gente, sabendo disso, a gente nem se estressa, né? A gente pensa, retrógrado. Bora fazer de novo, não tem o que fazer. A gente acaba dando, tipo, até culpando assim, né? Foi Mercúrio, até... Ele assume a culpa de tudo, na verdade. Te joga pra ele. A culpa dele, foi normal. Porque a gente tem... Mas, na verdade, o Mercúrio retrógrado... Na verdade, o Mercúrio retrógrado, ele traz pra gente uma lição, né? De presta atenção, meu bem. Foca, se tu focar vai dar certo, porque são coisas que o que geralmente a gente erra no Mercúrio retrógrado ou que dá problema são aquelas coisas que a gente não presta atenção, que a gente quer fazer rápido, que a gente fala e não pensa. Então a mensagem do Mercúrio retrógrado é foca. Mas vamos dar um exemplo então, né? A gente começou, por exemplo, a ideia de fazer o podcast. Vamos contar um pouquinho da nossa história, né? Vamos. A gente começou com o Mercúrio retrógrado. Com o objetivo já, né? De revisar o que fosse preciso. Daí a gente gravou até alguns episódios. Deu certo? Deu nada, porque daí a gente teve que refazer. A gente revisou tudo que precisava. A gente revisou. Pra fazer com menos erros agora. Tivemos que fazer de novo. Que sem erros não existe também.
você que lida com a lua, porque a lua sou péssima. A lua nos traiu. Eu que lido com a lua, dona da lua, amei. A lua me traiu. Trânsito da lua, os ciclos da lua. Você que sabe, André, você que fica vendo o céu azul. Gente, Hoje o episódio é dela, porque é ela que manja desses Paranauê, gente. assim, eu sou geminiane, né? Eu sou a pessoa mutável. Eu mudo de humor com quem muda, né? De roupa, mais do que eu mudo de roupa. Que eu tô triste manhã, de tarde eu tô... E aí eu comecei a observar essas influências. Por quê? Pra saber qual ia ser a próxima mudança. Tá mais preparada pra mim me centrar antes. Então a lua, né? A gente tem as fases da lua, a gente já sabe a influência que as fases da lua têm, né? Que a lua cheia é quando as marés estão mais altas, é quando é a fase de colheita das ervas, é quando a lua nova é a fase de plantio, é a fase de renovação. Se a gente quer cortar cabelo na lua minguante, não cresce tanto, na lua crescente cresce mais. Essas influências, acho que quem vive na Terra conhece. Eu mesmo só corto cabelo na lua crescente. Quem tem a folhinha, né, de calendário também sabe. É. Né? Mas o que os signos têm a ver com isso? Gente, tudo. Porque o que é a lua crescente? É quando a lua faz quadratura com o sol. Então a gente tem a sensação de que ela está crescendo e ela sofre uma tensãozinha com o sol, né? Então é um período que a gente fica um pouquinho mais emotivo, né? Então a gente tem, depois que passa a lua, passa o momento exato em que a lua fez formou aquele quadradinho com o sol, é o período onde a gente sente uma energia de botar fermento nas coisas, de vou agir, vou fazer, vai acontecer. Aí, quando a lua tá cheia, ela tá fazendo oposição com o sol. A gente tá tendo a nossa colheita emocional, a gente tá olhando de frente pro sol, assim, iluminando o que a gente tem que fazer, o que a gente fez. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vejo a lua crescente da lua crescente no céu, ou eu vejo a lua crescente em relação à lua no meu mapa? As duas coisas. Porque as duas coisas influenciam, né? Porque a gente vive dentro do coletivo também. A gente tá notando bem isso, né? Então a lua influencia todo mundo. Quando ela tá cheia... Então eu vou ter duas luas cheias, por exemplo? Tu tem a lua cheia normal, de todo o rolê, todo mundo tá passando por uma lua cheia. É uma fase que todo mundo tá colhendo seus projetos e depois vai começar a dar uma minguada. Então é aquele período que ninguém consegue iniciar direito as coisas, se inicia não vinga e tudo mais. Então a gente tem essa influência no coletivo, né? De a hora de se nutrir, a hora de colher, a hora de plantar as nossas ideias, a hora de revisar, ver o que deu certo, o que não deu certo, que é o minguante. E dentro do nosso ciclo emocional, que é representado pela lua, aí a gente vai ter a questão bem pessoal, assim, das próprias feridas. No momento que a lua tá fazendo o seu retorno, a gente sente aquela energia de novo começo, né, emocional. Quando a lua tá minguando, né, que ela vai fazer o inferninho astral dela, que é coisa de horas, gente, não se preocupe. Tipo assim, é num turno. A gente faz uma revisão emocional da vida da gente. O bom da lua que é em horas, né? Aquele probleminha que tá incomodando, ele vai cutucar naquela hora. E aí a gente resolve aquele problema e inicia outro ciclo, sabe? E quando tem quadratura, tem uma tensão. De repente a gente vai dar uma choradinha naquele turno da manhã, da tarde, da noite. Dá licença, porque chegou na minha hora de chorar. Vou ali chorar. Eu choro e volto. Lua em câncer também, hoje a lua tem câncer, todo mundo fica emotivo quando a lua tem câncer, isso aí é geral, real, oficial, a lua tá fazendo o retorno dela, digamos, pra casa dela, né, de regência. Eu não lembrei de ter chorado hoje. Todo mundo fica mais emocionado. Eu não lembrei de ter tido emoção hoje. Eu tô falando, não, você não entendeu, eu falando, não me lembro de ter feito. Dani, você tem a lua no seu mapa astral? Eu tô falando que eu não lembro. Eu não lembro de ter nenhum rompante emocional hoje, não. Não, acho que não. Só que foi na hora que você tava dormindo. Só que, sim, eu tive. Não, eu tive. Aguarda até eu vou lembrar. Eu tive. Eu tava cuidando dos hamsters do meu primo.
Aí eu fui pegar, que eu sou, né? Eu fui pegar ela achou ruim assim. Eu fiquei, ó, bebê. Sabe quando eu fiquei sentindo e pedindo desculpa pra ela porque ela não gostou que eu fui pegar nela? Nossa, aquilo me doeu. Foi o momento que a Lu estava Eu falei, ali. desculpa, eu fiquei pedindo desculpa. Eu tenho outra coisa, a gente tava dando uma relembrada nos nossos baús hoje, Dani. Pô, eu e tu, sei, mas nós não. duas juntas. Mas nenhuma foi emocional. Remexer os baús é coisa também passado. de lua em Sim, câncer. isso de Câncer é o signo do passado. Pô, verdade, mas isso aí é assunto pra outra coisa. A gente fala mais em outro podcast. Isso aí não é assunto, isso aí fica em off. Isso aí, Então, gente, eu acho que é isso. A nossa conversinha de bar hoje foi sobre trânsito. Como assim? Espero que vocês tenham gostado. A gente transitou, que é Nós uma beleza. A transitamos gente por foi Também se a gente Todos fosse, os planetas. pro mundo, pro universo, gente. pegar tintim por tintim, A gente se jogou no universo hoje. ia ser assunto pra dar e nem Vamos prestar. só finalizar, eu acho que assim, comentando, por exemplo, que essa questão de leitura de trânsitos e de horóscopo pessoal, o que a gente pode trazer para o dia a dia? A gente consegue não prever, mas a gente consegue sim ver as energias e quando que elas vão acontecer no nosso mapa. Então, tipo, eu sei que mais ou menos daqui uns 2 meses eu vou ter Vênus, por exemplo, transitando na minha primeira casa. Então, tipo, eu já posso me preparar, já sei que caso eu quiser sair pra namorar, tal, né? E tudo mais, posso aproveitar esse momento. Só se já tiver acabado a quarentena. A Vênus na nossa 7, Andrelli. Ferrou. É Saturno, né? É Saturno na nossa 7 ou é Vênus? É Saturno a nossa 7. É bom que eu tô cansada aí dessa coisa de... Mas, por exemplo, Saturno é bom. também, o que a gente pode prever? A gente pode saber, por exemplo, no ano que vem vai ser um ano que eu vou sair mais, que eu vou, tipo, curtir mais. Gente, quando o Júpiter passou na minha 5, como eu Não, tava e eu que festeira. Júpiter passou na... Era ruaça todo dia. Chove na horta que é uma beleza. Júpiter passou na minha 7. Gente, eu nunca paquerei tanto assim na minha vida. Safadinho, sim. Então a gente consegue ter essas pequenas previsões, né, ao longo do tempo, assim, de um ano e meio, a gente consegue fazer essas correlações até em tempo menor. E aí que tá a importância também de saber o mapa astral, né? Porque se a gente sabe os posicionamentos dos planetas, a gente tem consciência dessa influência que a gente vai ter, né? Eu ouvi que o Sol tá em Áries. Então ele vai fazer, né, conjunção com o meu Sol, né? Então é legal a gente ter essa consciência, assim, de onde tá acontecendo aquela energia. Tá quadrado com o meu, tem o que fazer, fazer um quadrado com o meu. Um chora na véia. Isso ajuda, por exemplo, eu tenho vários amigos que estão agora recebendo Saturno em quadratura e oposição ao Sol. Então, tipo, quando eles falam assim, não tô bem, daí eu falo assim, eu te entendo. Eu sei, fala assim, olha, vai demorar pra passar, né? Mas então, Dani, os encerramentos, que você que lembra de tudo. Né? Então, gente. Nossa Virginiane das listinhas. Né? Então, gente, lembrando aqui que nós todos somos astrólogos, nós todos fazemos mapa astral, sinastria, leitura de trânsito, mapa de trânsito, progressão, leitura de trânsitos. E para entrar em contato com a gente, é só no nosso e-mail, que é o delírios.astrológicos@gmail.com, pelo Instagram, que é @delírios.astrológicos. Você pode mandar um direct pra gente, mensagenzinha, tá tudo lá. E também ler nosso blog, né? Tudo que a gente falou aqui tem uma boa pincelada no blog. Então é um conhecimento mais profundo. Se vocês estiverem afim, vai lá, dá essa moral pra gente que a gente vai ficar feliz. Sim, bem isso. E vocês vão ficar sabendo mais da influência dos planetas também, né? Porque aqui a gente comentou, né? Mas as coisas se perdem. Então é legal ler direitinho o mito, a influência, a simbologia e saber como aquele planeta te influencia, né? Então tá, muito obrigado por ouvirem a gente até agora. Tchau, tchau. E beijinhos. Beijo. Tchau.
predictibilidade. Como é que chama? É assim mesmo? Whatever. É isso. É Essa palavra ou errei? tá certo. Tá certo. Previsibilidade. É predictive. Whatever. Vocês entenderam. Todo mundo entende. Então, O fato é que Olha o escorpião fazendo um misterioso. e a gente tá falando de fazer o quê? Pastel, gente. Pastel. Fazer Gente, pastel. olha aí. Como é que tá essa pessoa? Urano tá em quadratura com Marte no momento? O que acontece? A Libra Virginiane fica doida. vai, continue. Olha aí, ó. Vai falar desse Sagitariano aí, desse Júpiter, a gente fica assim. Olha só. Ai, meu Deus. Né, Virginiane? Só lembra de mim nessas horas. Ai, eu amo Virginiane, isso aqui não. Olha, falando na cara dura, olha. Sem nem vergonha.